A very good morning. Bom dia. Bom dia, hola. I'm grateful to be here in your country. É uma gratidão imensa estar aqui com vocês no país de vocês. I travel around the world. Eu tenho viajado ao redor do mundo. No matter where you go these days, there are Brazilians everywhere. E não importa onde eu vá, tem brasileiro. And I live in Chicago. Eu moro atualmente em Chicago. I'm a professor. I teach Bible and missions and God's work around the world. Eu sou professor e ensino sobre missões e sobre essa diáspora ao redor do mundo. I'm also especially delighted my wife was able to join us this time. E uma questão que me deu muita gratidão essa vez foi que minha esposa pôde vir junto comigo. Her name is Mary George. O nome dela é Mary George. She's a pharmaceutical scientist. Pharmaceutical medicines. Ela é cientista na área farmacêutica. Now she's with me as a co-missionary. We serving with Lausanne movement. E agora ela está comigo aqui servindo nessa parte de missões do movimento Lausanne. We are from India originally. Nós somos originalmente da Índia. And we came to study and work in America. E a gente veio para os Estados Unidos para trabalhar e estudar. And then I studied seminary in the U.S. and in England. Então eu estudei vários anos nos Estados Unidos e na Inglaterra. And I teach and travel widely around the world. E eu ensino e viajo ao redor do mundo. To learn what God is doing in the world. Para também aprender e ensinar o que Deus tem feito ao redor do mundo. We have two boys. Nós temos dois filhos. Both are in university. Sorry. Both are in university, studying in university. College. Tá. Eles estão fazendo faculdade nos Estados Unidos. They are both taller than me, if you can imagine. Eles são mais altos do que eu, só para vocês terem uma ideia. So we're very glad to be part of God's work and to be coming to Limeira and this week here in Brazil, holding a conference on global migration and diaspora missions. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. A gente agradece desse privilégio de poder vir para o Brasil e o Brasil está recebendo esse trabalho e toda essa conferência que a gente vai estar fazendo durante essa semana. And thank you for Patrick for the translation. So listen to him. That he's more important. Pela tradução, então escutem ele, tá? Vocês vão entender. And so for our brief time here, I wanted to draw your attention to Apostle Paul and a church, a particular church in the history of the church from the book of Acts. Então, por esse tempo curto que a gente tem aqui, eu quero compartilhar um pouco com vocês e chamar a atenção de vocês para o apóstolo Paulo e falar um pouco de uma igreja específica que a gente tem ali na Bíblia. After all, I am in São Paulo, and Paul is my favorite character in the Bible. A gente está em São Paulo, né, no estado de São Paulo, e o Paulo é minha figura favorita da Bíblia. This is about the church in Antioch. Isso que a igreja que a gente vai falar é sobre a igreja de Antioquia. And there are two Antiochs in the Bible. I'm talking about the Antioch that is in Syria. E na Bíblia a gente vê duas igrejas de Antioquia. Eu estou falando sobre a igreja de Antioquia na Síria. And this church in Antioch is where we were called Christians for the first time. E essa igreja de Antioquia é a igreja que a gente vê ser chamada de cristãos pela primeira vez. So I want to draw your attention to where we were called Christians for the first time and what does it mean to be a church to be on the mission of God. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso, o que é ser chamado de cristão pela primeira vez e o que significa ser uma igreja nesse trabalho para Deus. So let's read this passage. If you have your Bible or if you have a phone, Bible on app on your phone, turn to Acts chapter 11 and verse 19 to 26. Então a gente vai abrir a Bíblia em Atos 11. Yeah, 11 verses 19 to 26. Só um momento que eu tenho que mudar o meu que está em inglês. Atos 11, do verso 19 ao 36. Pode passar o slide, por favor. A caneta não está aqui? It's in English, but you want to read it. Tá em inglês aí, mas eu vou ler para vocês em português. Yeah, you read the whole thing. Tá, a gente vai ler então do 19 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene,
e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Those who were scattered by persecution, they began to move around to different places. Então, devido à perseguição que esses cristãos estavam passando, eles começaram a se espalhar pelo mundo em diferentes lugares. So the word scatter in the Greek language of the New Testament, it is the word diaspora. Então perdão, vou dar uma confundida. Gente, perdão que vai dar uma confundida no inglês e português aqui. Essa palavra, dispersos, ela traz essa ideia de eles serem espalhados por todos os lugares. It simply means dispersion, scattering, throwing your seeds. A farmer will take a handful of seeds, go into the farm and then throw things. É literalmente espalhar, assim como um fazendeiro, um plantador pega suas sementes e sai jogando por aí, vai dispersando. A few chapters earlier, in chapter 8, verse 1, we find persecution breaking out in the church in Jerusalem and they are scattered. Então, se a gente volta um pouquinho ali no capítulo 8, no versículo 1, a gente vai ver essa perseguição forte acontecendo contra eles. Então, eles começam a ser dispersos, começam a se dispersar ao redor do mundo. And in chapter 8, verse 4, it says, those who were scattered, they began to preach the word. Então, no capítulo 8, no versículo 1, ele diz... 8:4. Oh, sorry. No capítulo 8, versículo 4... diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. So scattered people are preachers. Scattered people are preachers. Então, essas pessoas que são dispersas, elas são preciosas. They are evangelists and missionaries. São evangelistas, missionários. All migrants, all missionaries go from one place to another place. Todos os imigrantes, todas as pessoas que estão sendo dispersas, elas vão de um lugar ao outro. I just saw the wall of missionaries your church has sent out so many different countries. Eu estava olhando ali fora o painel de missionários, a gente tem visto que a igreja de vocês tem mandado missionários para todos os cantos do mundo. And we say migrants are missionaries too. E agora finalmente a gente consegue entender melhor que imigrantes também são missionários. The scattered people As pessoas are que estão God's dispersas agent for advancing God's kingdom. são essas pessoas que são agentes de Deus para espalhar o evangelho. Let's get back to the story in Acts chapter 11. Next slide. Vamos voltar um pouquinho na história da Antioquia. Passou o próximo, por favor. A little bit of background, the scattering, how it begins. We had to go back to chapter 1 and verse 8. When Jesus was, before ascending to heaven, he said, wait here in Jerusalem, you will receive power and you will be my witnesses. Acts chapter 1, verse 8. Então, para a gente entender um pouquinho a história dessa igreja, ela começa em alguns capítulos anteriores, principalmente no capítulo 1, com a ascensão de Jesus, onde ele, ao ascender aos céus, ele dá esse mandamento de ir ao mundo e pregar o evangelho. And that scattering that began, the church began in Jerusalem, and they began to move, and people began to go places, and the churches were planted in all those places. Então, essas pessoas que estavam ali em Jerusalém, elas começam a ser dispersas e começam a propagar o evangelho, a plantar igrejas aonde elas estão indo. And we'll come to chapter 9, we see Apostle Paul, who was a persecutor of the church, becomes converted through a vision of Jesus. E aí a gente vai lá para o capítulo 9, a gente vai ver, Paulo, que ainda era Saulo, perseguidor da igreja, onde ele se converte e é encontrado por Jesus através de uma visão. And chapter 10 we see Cornelius, a Roman officer, is converted in Caesarea, up north from Jerusalem. E aí a gente vê no capítulo 10 também a conversão, de Cornélio, que era um oficial romano, onde ele também tem esse encontro com Cristo. We see gospel going to Africa. An Ethiopian eunuch
and the church in Cyrene and Alexandria. So Africa is Christianized, gospel is reaching into Europe, gospel is going to Asia. Então a gente vê também ali se espalhando pela África, por Alexandria. A gente começa a ver essa movimentação onde o Senhor tem levado essas pessoas para a Europa e o evangelho vai se espalhando ao redor do mundo. So what began in Jerusalem some 2,000 years ago, now there is a church in every country of the world. E aí a gente consegue ver que o que começou em Jerusalém há 2.000 anos atrás se espalhou de uma forma que hoje a gente tem uma igreja em todo canto do mundo. We are living in some extraordinary times in the history of Christianity. A gente tem vivido momentos assim magníficos e históricos da vida cristã. As we worship this Sunday morning here in this sanctuary, may we be mindful that our fellow believers, our brothers and sisters, have worshipped the same Lord Jesus Christ in every country of the world. E o que eu quero trazer para vocês é essa ideia de vocês entenderem, por exemplo, que agora, nesse exato momento que nós estamos fazendo aqui, existem pessoas ao redor do mundo fazendo a mesma coisa e acreditam no mesmo Deus que nós. In every country there is witnesses of Jesus Christ, believers, and what Jesus said in Acts 1:8 has become a reality today. E ao redor do mundo, em todos os países do mundo, tem ao menos um que testemunha da fé em Cristo. Tem alguém que acredita naquilo que nós acreditamos e cumpre aquilo que Jesus, lá em Atos 1, nos deu. Last September, the Lausanne movement that I serve with, we gathered Christian leaders, pastors and missionaries from every country on planet to the city of Seoul in South Korea. Setembro do ano passado, o Lausanne, um movimento que eu faço parte, a gente reuniu missionários ao redor do mundo para uma conferência lá na Coreia, na cidade de Seoul. There were people from 205 countries and some 8 territories. A gente tinha pessoas do mundo todo, de quase todos os países do mundo e territórios. This is larger than FIFA games or where Coca-Cola is sold, where Google is accessed. Para vocês terem uma ideia, isso é maior do que a união que a FIFA faz, que o futebol consegue ocasionar numa Copa do Mundo. This is bigger than United Nations. There's a Church of Jesus Christ in every country on planet Earth. E isso não é Nações Unidas, tá? Isso é a Igreja de Cristo se reunindo. Many of them are reading the Bible. Many of them are reading the Bible in their own languages. Muitos deles estavam ali lendo a sua própria Bíblia na sua própria língua. Many of them are going to places as a result. Muitos deles estavam indo para outros lugares. Because Jesus said, go to the ends of the earth. Porque foi o que Jesus nos mandou, vá aos confins da terra. It's an exciting to be alive and to be part of God's work in the world today. É um privilégio, é uma maravilha estar vivo e fazer parte desse trabalho que Deus tem It is feito. not just a Pastor Leandro and myself and Fabi who are missionaries. We are all on the mission of God. Não é só os pastores, a Fabi e eu, somos todos nós, todos somos missionários no trabalho que Deus tem feito. You may do a work, or you may be in a school, you may be a homemaker. No matter what we do, we are all in the mission of God. Você pode ter um trabalho comum, você pode ficar em casa com os seus filhos, você pode estar dentro das escolas, não importa, todos somos parte dessa missão. Let's continue the story. Next slide. Então vamos continuar a história aí. O próximo slide, por favor. So this is the Antioch in Syria. We are not talking about the other Antioch visited in Asia Então Minor. a gente está falando da Antioquia da Síria, não da outra Antioquia do outro lado da And this is Ásia. at the end of Asia by the Mediterranean Ocean by a river. Esse é quase no final da Ásia, ali dividido pelo Oceano Mediterrâneo. It was named after the king Antiochus I. King Antiochus. The city is named Antioch because of the Antiochian king. A cidade chama Antioquia justamente por causa do nome do rei que chamava Antioquia. Next slide. So this is the location. If you see the top right corner, the blue dot is where Antioch is. Essa é a localização, se vocês conseguirem ver aí, o ponto azul é onde a Antioquia era. You see the red letters, I don't know if you can see from the back there, Tá is the escrito city of em Jerusalem. vermelho. That's where the church began. Do ladinho ali de Jerusalém, é onde começou. And then church soon goes to Alexandria in Africa, which is in Egypt. Então essa igreja ela começa a se propagar e desce para a África ali no Egito. And the top left corner is Rome. E na outra ponta aqui a gente tem Roma, na Itália. These were the 3 major centers of the world, largest cities of the time, between Alexandria, Antioch, third large, and Rome was the largest capital, the Roman capital. Então Roma ali era o centro, né, do mundo antigo ali. Então ele tinha uma localização muito privilegiada, era um dos 3 maiores centros, né? Então a gente tinha Alexandria, Antioquia e Roma. So as a result of persecution, many who landed came among a Gentile city, Jewish people from the city of Cyprus and from the city of Cyrene. All of them escaped
because of the persecution, they came to the city of Antioch. Então, muitos dos que estavam sendo perseguidos ali na cidade de Chipre, Cirene, eles fugiam nessa dispersão para chegar até Antioquia. And but they sent somebody, Barnabas, from Jerusalem, go check out what's happening in Antioch. Então, Barnabé é enviado para entender o que está acontecendo ali na Antioquia. Lot of young believers have come to faith in Antioch, and Barnabas realizes they need something at this church. The new church plant, they need a good pastor who can teach the word to them. E o que Barnabé é enviado para fazer é justamente para ver o que está acontecendo ali, porque muitas pessoas estavam se convertendo, muitas pessoas estavam vindo até a Cristo, e ele percebe que precisava de algo ali, precisava de um pastor, precisava de alguém que os guiasse no verdadeiro evangelho. Barnabas' name means encourager. O nome Barnabé significa encorajador. He lifts up people, builds people, encourages people. E justamente é o que ele fazia, ele encorajava essas pessoas, levantava essas pessoas e guiava elas. He realizes this new church needs a good Bible teacher. E na visão bíblica aqui a gente consegue ver que ele era um excelente professor de Bíblia. He does not bring somebody from Jerusalem. Ele não traz ninguém de Jerusalém para Antioquia. He goes and looks for this guy called Paul. Ele vai atrás de Paulo. He was a new convert. Ele era um novo convertido. He was a very well-learned man. Learned man, educated man. Paulo ele era bem educado, né, na cultura judaica e nos ensinamentos bíblicos. They bring him and establishes him as the pastor of the church. Então ele traz para Antioquia um pastor. So he has become the first official pastor of the church in Antioch. Então ele se torna esse primeiro pastor oficial em Antioquia. He taught every day the word of God. Ele ensinava todos os dias a palavra de Deus. He told about why Jesus is the Messiah from the Old Testament. Ele começou lá no Velho Testamento explicando e fazendo as pessoas entenderem por que Jesus era o Messias. Remember, at that time there was no Gospels. There's no New Testament written yet. Lembrem que nessa época não existia Novo Testamento, isso não ainda estava escrito. But they had this missionary passion. Mas eles tinham essa paixão missionária. Every day, because imagine Paul is your pastor, a learned professor, a scholar. He teaches the word of God and tells them who Jesus is. Então imagina você aprender isso todos os dias com Paulo, uma das pessoas mais educadas da época, uma das pessoas mais escolarizadas, e ele estava ali ensinando todos os dias sobre quem Jesus era. So people were nurtured in their faith, they were growing in their faith, they were on fire for God. Então essas pessoas estavam sendo nutridas na fé, elas estavam sendo ensinadas sobre quem Jesus era, e elas estavam com o coração incendidos por Cristo. And imagine at the end of 1 year, he says, Paul comes to the elders and the committee of the church and say that I need to go and preach in other places too and tell people about Jesus. Agora imagina, depois de um ano, Paulo chega para essa comunidade e fala assim: olha, agora eu preciso ir para outros lugares pregar sobre Jesus. So if I am on the elder committee of the church, I will say, Pastor Paul, I'll give you a raise. You stay here. Don't go anywhere. Se eu fosse parte da comunidade, eu falaria assim: ô pastor, é o seguinte, vamos aumentar seu salário, fica aqui, não precisa ir não. We love your teaching. You are wonderful. Please stay here. I will do whatever you need to do. A gente ama os seus ensinamentos, fica aqui, a gente faz o que você quiser. No, that's not what the elders of the church did. Mas não foi isso que a igreja de Antioquia fez. They said, go pastor, go preach. A igreja de Antioquia falou: vai, We'll support you, pregue. we'll pray for you, we'll stand with you. A gente vai orar Go. por você, a gente vai interceder, a gente vai estar aqui por você, vai. He went all over Asia Minor, planted churches, shared the gospel. Boom, he comes right back to Então Antioch. Paulo começa essa viagem pela Ásia, planta igrejas e vai pregando o evangelho, e do nada ele volta para Antioquia. So if you see at the map, back of the Bible, you will have maps in the Bible. You will see Paul's missionary journey. One circle, second circle, third circle. He's always coming back again and again to Antioch and telling how gospel is bearing fruit among new people in new places and new countries. E se vocês olharem algumas bíblias nossas, tem mapas, né, que também retratam essa viagem de Paulo. Então você vê ele fazer 3 vezes a mesma volta, e ele sempre acaba voltando para Antioquia e ali dando testemunho do que Deus tem feito ao redor da sua viagem. Church in Antioch was a missionary church. They had a heart for the world, and they constantly sent their people, and they heard news about what gospel and where gospel is bearing fruit. Então a Antioquia, a gente consegue ver esse coração missionário, uma igreja comprometida com o evangelho, comprometida em espalhar esse evangelho ao redor do mundo. Uma igreja que via visivelmente, quando Paulo voltava para Antioquia, os frutos do seu trabalho. So gospel is bearing fruit all over the world. Então é isso que o evangelho tem feito, ele tem colhido frutos ao redor do mundo. Last 10 years, this is my 10th year on the leadership of Lausanne. I went to 80 countries.
nos últimos 10 anos, esse é o meu 10º ano já na diretoria do Lausanne, eu tenho estado por mais de 80 países. No matter where I went, I stayed with a pastor or a missionary in refugee camps to, palaces in the world. But the idea is there is a church everywhere, and we can get to preach and teach and serve and get to know God's people in nations around the world. Independente de onde eu esteja, os lugares que eu vou, às vezes são casas excelentes, ou às vezes dormindo no chão, eu tenho visto essa igreja de Cristo em todo lugar que eu vou. Tem uma igreja plantada e a gente tem visto o fruto do evangelho acontecer. And that's the history of the Presbyterian missionary passion. Sorry? Presbyterian history is the history of missionary passion. Assim como a história da missão presbiteriana também, a gente consegue ver essa paixão. I went to a Presbyterian school. Some of my professors and mentors were all Presbyterian scholars. Eu fui para um seminário presbiteriano, então a maioria dos meus professores eram presbiterianos. In 1820s, there was a big missionary passion in the Scottish Presbyterian Church. E a gente consegue ver essa história nos anos 1820, né? Essa paixão lá na Escócia quando surgiu. It began in England with the missionary call. William Carey and others, they started going places. Assim como na Inglaterra com o missionário. Soon the Scottish Church catches the missionary passion. Assim como na Inglaterra também aconteceu que abraçou essa paixão da igreja da Escócia. They started sending missionaries all over the world. E eles começaram a enviar missionários ao redor do mundo. When they came to their 100th anniversary in 1910s and 1920s, there was a big war in Europe, First World War. Então, isso se passa muito, essa movimentação, essa dispersação começa muito na Primeira Guerra Mundial. And Presbyterian churches once again gets back to the mission and begins to send people everywhere. E aí novamente a igreja presbiteriana se insere nesse cenário e começa a enviar missionários ao redor do mundo. 100 years ago, some came here to Brazil. Há uns 100 anos atrás, alguém veio aqui para o Brasil. Scottish missionaries went to Egypt and went to India and went to Asia. Missionários escoceses foram para o Egito, para a Ásia, para a Índia. Presbyterian churches all over the world. A igreja presbiteriana está ao redor do mundo. Born out of the missionary passion. Justamente por causa dessa paixão missionária. As you are coming to celebrate your 100 years. Eu ouvi hoje do pastor que vocês estão chegando perto dos 100 anos já. I saw some 200 missionaries on the wall and the back. Your pastor showed me all the missionaries that you have around the world. E a gente viu ali atrás no painel mais de 100 missionários ao redor do mundo. I pray as you approach your 100th anniversary, you'll once again catch the missionary passion which birthed this church, and you'll be instrumental in sending missionaries all over the world. E a minha oração para essa igreja é que, conforme vocês estão chegando perto desses 100 anos de comemoração, que essa paixão missionária seja reacendida todos os dias em cada um de vocês. May you fan to flame God's mission among your people. Que vocês continuem a enviar missionários, que vocês continuem a reacender essa chama no meio de vocês. As you celebrate 100 years, my challenge is, may you send 100 more missionaries to maybe 20 different countries or maybe 40 different countries. O desafio que eu faço a vocês é, completando 100 anos, envie mais 100 missionários para fora. Envie para lugares onde ainda não tem. Send your children, send the next generation of missionaries. May the church in Brazil, may the Presbyterian Church rise up to the challenge to engaging the world with the gospel of Jesus Christ. Envie famílias, envie a próxima geração, os treine, os auxilie a poder propagar esse evangelho, para que cada vez mais a igreja presbiteriana cumpra o seu papel na missão diáspora. May you have grown up in this church, maybe your parents grown up in this church. You know what a blessing this has been to your church and to your family. And now the blessed ones are called to be a blessing to the world. Talvez você tenha crescido e nascido nessa igreja, talvez você tenha sido muito abençoado aqui, mas entenda que isso não pode parar aqui. Continue, abençoe outros, evangelize outros. Let's get back to the story in the church in Antioch, how you can and I can be a part of a church in Antioch. Voltando um pouquinho à história da igreja na Antioquia. Next slide. Próximo slide, por favor. And this is the Antiochian society, a little background. I can leave the slide behind for you to know what happened 2,000 years ago in the city of Antioch and how that is different from the church in Jerusalem. Esse é um pouquinho do background. Yeah. Next. Yeah. Let's background about the church. Contexto histórico da cidade de Antioquia. Next slide. Pode ir para o próximo. The followers of Jesus in Jerusalem and Antioch were very different. Os seguidores de Jesus em Jerusalém e os de Antioquia são bem diferentes. Acts chapter 2, the church began in AD 30 or so. Church in Jerusalem began in year 30. A igreja em Jerusalém, ela começa lá pelo ano 80. They were mostly all Jewish people.
A maioria deles eram judeus. All the disciples were Jewish people. Todos os discípulos eram judeus. And so they kept all the Jewish practices when they began and did church. Então, mesmo seguindo a Cristo, eles continuaram com as práticas judaicas quando eles começaram a igreja de fato. So they read Torah with the Old Testament. That was the only book available. Então, o único livro que eles tinham era a Torá, o Velho Testamento. They met on Sundays, not on Sunday, but Saturday, because that was Sabbath. Eles se encontravam não aos domingos e sim aos sábados, porque era o sábado And they da practiced guarda. circumcision. Eles praticavam a circuncisão. So all the Jewish practices were part of the church. Christianity was seen as a Jewish sect. Então, todas as práticas judaicas ainda eram inseridas na igreja cristã. Então, o cristianismo em Jerusalém era visto como uma divisão do judaísmo. When Christianity went to Antioch, it was much more mixed. It was largely Gentiles. Então, quando o evangelho de Cristo chega a Antioquia, ele é completamente diferente, porque a maioria eram gentios. They didn't speak Aramaic anymore. They began to speak Greek now. Eles não falavam mais o aramaico, eles falavam grego. So that's why probably Barnabas did not get anybody from Jerusalem, because none of them can speak the Greek the way we want to Greek by this Jewish guy, Paul, who was born and raised as a Jewish second, third generation in Tarsus. É por esse motivo que Barnabé não envia ninguém de Jerusalém, porque primeiro eles não deveriam falar grego. Então, dessa forma, é por isso que Barnabé vai atrás de Paulo, que era judeu, mas era ensinado em toda a boa ciência. And so that's why he is brought in as a missionary to the church in Antioch and a pastor of the church in Antioch. Então, é por isso que Paulo vai para Antioquia e se torna o pastor daquela igreja. That's, by the way, the picture of the church in Antioch, which is in Syria today. Só para contextualizar para vocês, essa é uma foto de uma igreja cristã na Antioquia. Next slide. Próximo. Gentile Christians, just the background in that passage. I'll skip this slide for the lack of time. Esse é só um contexto, como a gente não tem muito tempo, eu não vou passar muito por isso, mas é só um contexto dos cristãos gentios da Antioquia. Just the difference between Jewish Christians and Gentile Christians and how they were different, how the church in Antioch was different. Só falando from pouco the church in dessa Jerusalem. diferença que eu acabei de dizer dos cristãos de Jerusalém para os cristãos da Antioquia. Next slide. Próximo. So it is here in Antioch that we were called Christians for the first time. Então é ali em Antioquia que eles são chamados de cristãos pela primeira vez. It simply means, Christianos means belonging to Jesus Então, and Christ. cristão simplesmente significa pertencentes a Cristo. They were needing a new identity. Então eles ganham uma nova identidade. It is the displacement, moving to a new place, living as minorities in a foreign land, that necessitates the need to call ourselves as Christians. E essa é a identidade que a palavra cristão traz, uma pessoa separada, alguém que não vive mais como a forma daquele contexto, daquela sociedade, ele vive diferente. It is the loyalty to Jesus as the ultimate identity beyond your national, ethnic, linguistic, socio-economic identities. Então eles demonstram uma lealdade a Cristo. Esse termo traz essa ideia de que nós não vivemos mais baseados na etnia, na raça ou na sua língua, e sim uma lealdade Your primary completa a identity Cristo. is as a people belonging to Jesus. I am part of the Jesus tribe. E é literalmente você declarar para a sociedade onde você vive, para as pessoas ao seu redor: eu pertenço a Cristo, eu pertenço a essa tribo, a essa comunidade. Sometimes our identities are like Presbyterians, Methodists, Baptists, Pentecostals, but we are Christians first and beyond all identities of nationality or ethnicity. Muitas vezes a gente dá essas denominações, somos presbiterianos, metodistas, pentecostais, mas primeiro, antes de tudo isso, nós somos cristãos, nós pertencemos a Cristo. Next slide. Próximo. So we see the difference between the Jerusalem Christianity and Antiochian Christianity. Então a gente consegue ver a diferença entre o cristianismo em Jerusalém e o cristianismo em Antioquia. We know when it was began. It took some years before the church in Antioch could begin. Nós conseguimos ver que Jerusalém é a primeira, que começa, e aí temos aí um espaço de alguns anos para a igreja de Antioquia iniciar. Acts chapter 2, the preaching of Peter and the baptism that began the church in Jerusalem and in AD 30 by Peter. Então Pedro começa ali em Jerusalém, com a sua pregação em Atos 2, e ali dá-se o início da igreja em Jerusalém. And then when we come to church in Antioch, we see it is largely mixed people from many nations and ethnicities. E Pedro ali falava para os judeus. O que a gente vê de diferente é que quando chega em Antioquia, a gente tem essa mistura, de etnias e também de pessoas que não faziam parte da comunidade judaica. So for the first 40 years or so, Jerusalem was the center of Christianity in all of the world. Então, nos primeiros 40 anos da igreja, Jerusalém era o centro do cristianismo, era o centro principal ali do que se pregava sobre Cristo. But it was an inward-looking church.
It was looking at themselves and for their survival because of the persecution. Mas a igreja de Jerusalém, ela olhava para si, ela olhava para dentro, devido à perseguição e tudo aquilo que eles sofriam. It is very difficult to witness in those kind of contexts because if you tell about Jesus, that means you are a Christian and you'll be put behind bars or your church will be destroyed. Então era muito difícil para a igreja de Jerusalém se expor e falar sobre Cristo, porque se você era pego falando sobre Cristo, você era preso ou então sua igreja era destruída. Your pastor was asking me about the church in India. Então, hoje a gente está conversando com o pastor Newt e ele estava perguntando sobre a igreja na Índia. India has around 100 million Christians, but they are going through a very, very severe persecution at this point of time. A Índia tem milhares de cristãos no dia de hoje, mas eles passam por uma perseguição muito severa. Hundreds of pastors and missionaries are killed in the last few years. Many churches are burned down and destroyed. So church is suffering, but its church is growing like crazy, and because of that, is coming under persecution. Centenas de pastores, missionários têm sido presos, mortos na Índia. Mas a igreja, milhares de igrejas têm sido queimadas, destruídas, cristãos têm sido perseguidos, mas a igreja tem continuado a crescer na Índia. And church in China is under persecution. But it's the fastest growing church. A mesma coisa na China, uma das igrejas mais perseguidas, também continua crescendo rapidamente. By end of this decade, China may be the largest Christian country in the world. Ao final dessa década, os dados mostram que a China é para ser considerado o maior país em número de cristãos. Chinese are sending missionaries all over the world. Eles estão enviando cristãos ao redor do mundo o tempo Koreans todo. are sending missionaries all over the Os world. coreanos enviam também a todo momento. Filipinos are Indian missionaries are everywhere. Os filipinos também estão em todos os lugares. And then we see the church in Africa. They are also growing. A gente vê as igrejas da África crescendo também rapidamente. There are more Christians in the continent of Africa than anywhere else. More Christians in Africa than anywhere else in the world. A gente consegue ver que tem mais, os dados mostram que tem mais cristãos na África do que qualquer lugar do mundo. There are 700 million Christians in sub-Saharan Africa alone. Tem mais de 700 milhões de cristãos na África subsaariana. And they are all over the world. Eles estão em todos os lugares do mundo. Some of the largest churches in England, largest churches in France, largest churches in Germany, largest church all over Europe are all led by Africans. As maiores igrejas na Inglaterra, Alemanha, em toda a Europa são fundadas por africanos. It is also time for the Latin American church to rise and be a major missionary force. Também, and Brazil will lead that charge. E também é o tempo para a América Latina se levantar e fazer o mesmo. E o Brasil tem um papel importante nessa liderança. Because inward-looking church who are only preoccupied with themselves, we see what happens in the church in Jerusalem. By AD 70, 40 years, the church is destroyed. By AD 70 in church in Jerusalem. Porque a igreja que somente olha para si mesma, que somente se preocupa com o que está aqui dentro, é uma igreja que pode ser destruída. A gente consegue ver com a história de Jerusalém. Em 40 anos, a igreja preocupada com si mesma foi destruída. But the church in Antioch flourishes. They planted dozens and dozens of churches everywhere, daughter churches. And the pride in the church, they were refugees, they were poor people, but they became a force for God's work in the world because they sent out missionaries. It was an outward focused church. E essa é a diferença da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela floresce. A cada perseguição, a cada momento ela floresce. Porque era uma igreja preocupada em enviar pessoas e em trabalhar para fora. Era formada claramente por refugiados, pessoas mais pobres, mas ela não morria. Jerusalem church will implode, whereas the Antiochian church will explode with missionary passion. E é interessante ver essa diferença, como a igreja de Jerusalém, ela implode e se destrói, enquanto a Antioquia, ela floresce. And we see the church in Antioch, Pastor Paul become a missionary force, and the entire church catches the mission. Maybe people like Fabiana and others that your churches who are supporting and praying and engage with, may they come and pass on the missionary passion among your people, that you would raise many more missionaries as you celebrate your 100th anniversary. E é isso que a gente vê com a igreja de Antioquia. Ela floresce porque Paulo vai e faz suas missões com a igreja apoiando, com a igreja incentivando. Da mesma forma aqui, a gente pode fazer isso, seja com a Fabiana, seja com outros missionários, com nós mesmos, que a nossa igreja, ao chegar nos seus 100 anos, possa ser como Antioquia e florescer e frutificar cada vez mais. Catch a vision for the world. Encourage young people and even old people. Go across the borders, across the street. May all of us understand our missionary calling. We are all called to be missionary. We may be doing something incidentally for livelihood, but our primary identity is we belong to Christ. We are called to be on mission with God, no matter where I live. May you raise many more among you who will go to the ends of the earth.
Então essa é a ideia que nós temos que trazer, de ser uma igreja que nutre missionários, que nutre pessoas para irem. Seja como Antioquia, floresça, traga essa ideia missionária, abrace essa visão global, que nós possamos ser uma igreja. Queremos enviar pessoas e não só isso, além disso, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, sermos também esses missionários. Nossa identidade não é aquilo que fazemos, e sim, primeiramente, somos cristãos. In the next 25 years, more Brazilians will go around the world than in the last 100 years. E nos próximos 25 anos, mais brasileiros irão para fora do que nos últimos 30 anos. Some of our young people will go to study in a university. A maioria dos jovens saem para ir para a universidade. Many will find jobs across the world. Muitos encontram trabalhos lá fora. Last time I was flying to Asia, on a plane next to me was a gentleman. I struck a conversation. Suddenly I realized he's a Brazilian missionary who is going to China for business. Not a missionary, he's a businessman who is going to China for business. Da última vez que eu viajei para a Ásia, eu estava no avião com um rapaz sentado do meu lado e conversa vai, conversa vem. Eu conversando com ele, ele me falou que era brasileiro e ele era um homem de negócios indo para a China. And many students will go. Many people will get married to somebody who is across the world. E muitas pessoas irão para trabalho, a estudo, muitos se casam com pessoas de outras nacionalidades. I learned a lesson from the church in Philippines. I was preaching at a church in Manila once. Então eu estava uma vez pregando numa igreja nas Filipinas e eu aprendi uma coisa muito interessante. So at the end of the service, he called many people, and many of them came to the front, and they started praying over them. E aí no final do culto eles chamaram algumas pessoas na frente e eles começaram a orar entre si. And so I didn't understand. It was not like a communion service. It is like a special service. And at the end of the service, I asked the pastor, "What was that about?" E eu não entendi muito bem porque não era um culto normal. Alguma coisa estava sendo especial ali naquele dia. Então no final do culto eu perguntei para o pastor o que era. And he said that every Sunday, he calls people who are leaving town that week. Então todos os domingos, ele chama as pessoas que estão saindo da cidade naquele final de semana. And many of them were maids, they're household maids, working in the Middle East and Singapore and other places. E muitas daquelas pessoas na verdade eram empregados domésticos que saíam para ir trabalhar nos arredores ali. They are like servants in the house or big sheikhs in the Middle East and the oil companies. Então eram pessoas como empregados ou pessoas que tinham posições grandes em empresas, pessoas que trabalhavam. They don't have education. They are not sent and commissioned, supported by a church. They don't have seminary training, but they are all household maids. They are being prayed over and commissioned as missionaries to those countries. E o interessante é que esses empregados domésticos que o pastor chamava ali na frente, muitos deles não tinham educação formal, não tinham suporte de igreja, não eram missionários, mas eles eram chamados à frente, era orado por eles para que eles pudessem cumprir essa missão que Deus nos deu. And this church started praying over their maids and their workers and the people who are working in the Middle East, in the desert sun, in the factories and in the construction sites. They all become missionaries of this church. Então todos os domingos essa igreja chama essas pessoas que trabalham, que fazem o seu próprio trabalho para orar por eles e incumbir eles dessa missão. So it was like a missionary commissioning service. Então é como se fosse um momento onde a igreja preparava para enviar missionários. So every Sunday there's a missionary sending service happening in the church. Então todos os domingos tinha um momento onde eles oravam e enviavam esses missionários, esses trabalhadores. Then he said a couple of years ago, I decided to call these pastors, these maids and missionaries that we have sent out from the church. E aí alguns anos atrás eu resolvi ligar para esse pastor. And they found out, so literally that pastor, calling every week to 40 to 50 countries of their own people. E aí eu conversando com o pastor, ele me falou que toda semana ele ligava em torno de 40 a 50 países diferentes para falar com essas pessoas. How wonderful it is to be working somewhere in a very remote place and to get a call from your pastor say that you are being prayed over. Imagina que privilégio é você estar em algum outro lugar, alguma outra cidade ou país e ter a ligação do seu pastor e falar, não, eu estou aqui, estou orando por você. This pastor told me that God just broke my heart and gave me a heart for all these countries. And he has this map of the world. He will tell, and he has got a pin for all of his members of the church who are living in those countries and working on those countries. Every day he'll stand by the wall and pray by name the missionaries in some 100 countries. One local church, very small church, some 100 people, but they have missionaries in 100 countries.
E esse pastor, ele estava me contando que ele tem essas pessoas em vários países do mundo. Ele tem um mapa na sala dele, onde ele coloca um pin para cada local onde ele tem um membro daquela igreja. E todos os dias ele levanta, ele ora por essas pessoas, nome por nome, e intercede pela vida dessas pessoas, pelo trabalho que elas estão fazendo em cada lugar em cada país que eles estão. That is an Antiochian church. Isso é uma igreja de Antioquia. That is a church who's got a vision for the world. Isso é uma igreja que tem uma visão para o mundo. Let's continue the story in Antioch. Vamos continuar na história de Antioquia? A few lessons that I want to highlight. Next slide. Próximo, por favor. So we see how, decade by decade, the expansion of the Christianity happened in the first century. Então a gente consegue ver nessa história que década após década a expansão do cristianismo dentro da história. And the center also shifted. Within 40 years, Antioch became the center of Christianity in the first century. E a gente consegue ver essa mudança do centro do cristianismo de Jerusalém para Antioquia nesses 40 anos. Next slide. Próximo. Few lessons I want to highlight. What does it mean to catch a heart for the world? E eu quero passar para vocês algumas lições do que significa ter esse coração para o mundo. May you embrace a global call to be part of God's work in the world. O que significa você abraçar essa ideia global e ser parte desse trabalho. Don't hold on to the polls that is in your congregation. I would like this young man to be a good youth leader, maybe an associate pastor, maybe a children's education. Don't hold on to your people. Release your people. Send your children and your grandchildren to be on mission with God, just like the church in Antioch did with Paul. Assim como Antioquia fazia com Paulo, o que eu encorajo vocês é: abrace as pessoas, abrace aqueles que querem, aqueles que buscam por essa identidade em Cristo, e envie seus filhos, seus netos, a nova geração, incentive-os a pregar o evangelho. May the tribe of Barnabas flourish in your church, who will identify talents like Paul and release them for what God has created Que them vocês for. possam deixar florescer pessoas como Barnabé, que identificavam pessoas como Paulo e os enviava. And may you be a church that will draw from the church in Antioch what does it mean to be globally engaged and raising a next generation of missionaries and to be a blessing to the world. Que essa igreja possa entender o que é se espelhar em Antioquia, entender o que Antioquia fazia e ser uma igreja como Antioquia, que abraçava essa visão de mundo, essa ideia global de enviar as pessoas lá fora. As more people and more Brazilians goes around the world, more of the people from around the world will come to Brazil too. A gente precisa entender que quanto mais brasileiro vai para fora, mais pessoas de fora também vêm para cá. Brazil has a history of people coming from the north, from Europe and from Africa. Nós temos recebido milhares de pessoas ao redor do mundo no Brasil. And we also have the story of Japanese coming to Brazil, but we'll see more of Chinese, Filipinos, Koreans and Indians and Nigerians and Kenyans coming to Africa, A to gente Brazil. já sabe de uma história muito importante, que são os japoneses, né? Uma grande comunidade que veio para o Brasil, mas nós temos muitos chineses, africanos, indianos. Some of you don't have to go across the world, you just need to go across the street, so people from other parts of the world. Alguns de vocês não precisam ir para o outro lado do mundo, você só precisa cruzar a rua para encontrar alguém que é do outro lado do mundo. One of our colleagues, Fabiana, was telling us last night, this afternoon, a dozen or so Iranians are taking baptism here in São Paulo. A Fabiana estava contando para a gente ontem, um dos nossos colegas na missão, ele vai assistir um batismo em São Paulo de 20 iranianos. Iranians, so many Iranians have turned to Christ in the last 10 years, all over Europe and all over America and here in South America and other places. Muitos iranianos têm conhecido a Cristo, não só no Irã, mas também aqui. Muitos deles têm vindo para a América Latina e conhecido a Cristo. I remember telling somebody about Jesus with an Iranian back in Turkey, and he says that, hey, what you're talking, I saw him in a dream last week. Whatever you're talking, the person, I saw him in a dream last week. Ele falou que ele estava conversando na Turquia uma vez com um iraniano e ele contando para esse iraniano sobre Jesus. Ele falou: mas espera aí, esse cara que está falando para mim, eu sonhei com ele ontem. Because our God is a missionary God. He's on mission. He's inviting us to come and see him at work, and that is missionary work. Porque nosso Deus é um Deus missionário. Ele está em missões e ele nos chama para fazer parte disso e ver o que ele está fazendo. Iranians may be easier to accept Christ here in Brazil than back in Iran. Os iranianos talvez sejam mais fáceis de aceitar a Cristo aqui no Brasil do que no Irã. There may be Americans who don't know Christ will discover Christ here in Brazil. May you be and I be open to that reality. Muitos americanos às vezes não aceitam a Cristo no seu próprio país, mas aqui no Brasil eles entendem o verdadeiro evangelho. Just like Brazilians are bringing the gospel to Europe,
And now many Europeans who are coming to Brazil will discover Christ here in Brazil and not in Europe. Assim como a gente tem visto que muitos brasileiros têm levado o evangelho até a Europa, tem muitos europeus vindo para o Brasil descobrir quem Jesus é de uma forma diferente. Some of you may have to learn not just Spanish but maybe German and maybe Mandarin or maybe Korean. And to learn cross-culturally and across languages to engage the world who is coming to your neighborhood. Às vezes muitos de vocês estão sendo chamados para aprender novas línguas, aprender talvez espanhol, alemão, coreano, para poder passar essa mensagem. Let's close. Next slide. Para fechar, último slide. And there's two concepts called diaspora and ecclesia. Então a Both gente are Greek tem words. esses dois conceitos chamados diáspora e eclésia. Diaspora means scattering and ecclesia means gathering. Então diáspora significa dispersão e eclésia significa Gathering. ao contrário, junção. Often the word ecclesia, Greek ecclesia word is translated into English like church. Então a palavra grega, né, eclésia, traduzida para o inglês ou para o português, significa igreja. So this is the gathering of God's people from around Limera here. Então essa é a junção de todos os que creem em Cristo na cidade de Limeira. So after the service is over, when you leave this door, you are being scattered. E aí quando você sai por essa porta no domingo à noite, essa é a dispersão. God scatters people, and Deus the dispersa scattered as one pessoas. He gathers, and the gathered one He scatters on His mission. E Deus é assim, com os que estão juntos, Ele dispersa para que pregue o evangelho, os dispersados Ele traz para a junção, e é assim como Deus trabalha. So it is the scattering and the gathering that we see the kingdom of God expanding. Então é através dessa junção e dispersão que nós vemos o reino de Deus avançar. As you scattered this week, this Sunday you gathered here, as you leave from here, remember you are a missionary scattered on God's mission into your workplaces, into your neighborhood, in your schools and colleges and works, whatever you do through the week, you are a missionary primarily. Então depois da junção que nós temos aqui para entender o que Deus quer de nós, nós somos dispersados lá fora. Você é um missionário, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, com os seus familiares. Você é o missionário da diáspora. So diaspora and ecclesia, the interrelationship, God's people on God's mission in the world. Então a diáspora e a eclésia trazem essa ideia dessa junção e dessa dispersão para que o evangelho e a missão de Deus continue. Let's close. Next slide. Vamos fechar. Próximo slide. And it is Antioch where we were called Christians for the first time. Então é na Antioquia que a gente vê que eles são chamados de cristão pela primeira vez. May we be a mission-minded church, outward focused, to be focused on God's mission in the world. Uma igreja focada na missão, focada naquilo que Deus tem para o mundo. Let's not be consumed with our own existence and survival and trying to please and be an inward-looking church. Que possamos ser como Antioquia e não focados em nós mesmos, nas nossas atividades somente aqui. All of us are on God's mission in the world. Todos nós somos parte da missão de Deus ao redor do Some of mundo. us may be specially trained and advanced training in this area. Our job is to equip the saints for the work of the Lord in the world. Alguns de nós vamos ter treinamentos específicos, vamos passar por coisas mais, né, se tornar missionários realmente, mas nós estamos aqui para treinar todos para que possam fazer o mesmo trabalho. These gathered ones now will be scattered, and you will do your mission through the week. And when you come back next Sunday, let's celebrate what God has done in our scatterings. E depois dessa junção de hoje, que possamos ser essa diáspora que sai para fora, que são dispersos, e durante a nossa semana nós pregamos sobre Cristo, nós evangelizamos, nós somos missionários no nosso dia a dia, e que possamos no domingo que vem, nessa junção novamente, celebrar o que Deus tem feito em nosso meio durante a semana. I rejoice in the story because I was in Scotland. I know the story of 1800s. What happened? 1900. What happened? How Scottish missionaries came to Brazil, and that story of what a blessing, 100 years of a gospel witness here in Limera. Now it is called, as you celebrate your 100 years, catch a vision for the world. May from this pews and these community, may you catch a vision and send missionaries around the world, and also recognize the world that will come to live in Limera and São Paulo. And may you be a part of God's ongoing work and what God wants to do for such a time as this. Okay. Mas a ideia principal do que ele está falando é justamente que nós possamos entender essa missão, daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Que possamos ser essa igreja como Antioquia. Que esses 100 anos que a nossa igreja tem completado, que nós
possamos aprender com a nossa história. Ele comentou um pouco da história da igreja presbiteriana, começou lá nos anos de 1800 na Escócia. Ele esteve na Escócia, ele viu, né, todo o fator histórico, estudou sobre isso, que possamos entender o privilégio para nós que é termos isso, os missionários escoceses que vieram para o Brasil, que possamos ter essa chama acesa em nosso coração, que nós possamos ser usados para tanto nessa junção, aprendendo aquilo que Deus tem para nós, quanto na dispersão, que possamos ser os missionários do dia a dia. Let's pray. Vamos orar. Lord, we want to thank you for the story of the church in Antioch. Deus, queremos te dar graças pela história da igreja em Antioquia. Thank you for Apostle Paul and his passion for the gospel of Jesus Christ. Obrigado pela paixão de Paulo e seu amor por Cristo. How we build a community of faith in Antioch and how you charge them and he modeled them the missionary calling of our faith. Essa paixão, ó Pai, que fez com que Paulo construísse e edificasse essa comunidade na Antioquia. Lord, I want to thank you for bringing me to this church and to knowing the history of the 100 years of gospel witness in this part of the city. Quero te dar graças, Senhor, por me trazer até essa igreja e ser testemunho, ó Pai, do trabalho de 100 anos que essa igreja tem feito, do testemunho de vidas missionárias e pessoas que têm sido alcançadas. Lord, may this celebration of centenary may be a time to look back over the 100 years about God's amazing faithfulness and favor upon this church. Senhor, sabemos que esses 100 anos a se completar é uma comemoração, ó Pai, do favor e da graça que o Senhor tem tido sobre essa igreja. Also cast upon us a new vision, Lord, for the years and decades ahead of us. Mas também, Senhor, nos traz uma responsabilidade na visão e no pensamento para os dias que virão. I pray that, Lord, you would raise many more, dozens and maybe 100 missionaries out of this church as we celebrate 100 years. Eu oro, Senhor, para que nesses 100 anos a se completar, que o Senhor levante missionários nessa igreja. Que sejam 100, ó Pai, centenas de pessoas a pregar o Teu Evangelho. As a church, we'll celebrate your people and what you are doing through your people. Como Tua igreja, nós celebramos o Teu povo e celebramos o que o Senhor tem feito em nosso meio. Grant us the grace. Grant us your privilege to be witnesses of your gospel to the ends of the earth. Que privilégio, Senhor, que grande graça nós temos de ser testemunhas da missão do Teu Evangelho. We pray this in Jesus' risen name. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém.